Neste quinto vídeo sobre o crescimento dos extremismos políticos, em particular entre os jovens, há uma pergunta que se impõe. Há algo de realmente novo neste fenómeno? Ou os mais novos não foram sempre mais radicais e em luta contra as gerações mais velhas e o seu mundo? Não seria esta uma história repetida desde as jovens milícias fascistas até à Revolução Cultural Chinesa? Não seria assim surpreendente que os mais jovens, até porque ainda não têm o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, se sintam atraídos hoje pelas mensagens e movimentos mais extremistas de esquerda e de direita? Ainda assim, os estudos são consistentes em mostrar que, de modo comparativo, estas gerações revelam maior apoio a soluções autoritárias e não democráticas e têm uma visão mais pessimista quanto ao futuro, o que os leva a defender soluções mais radicais e potencialmente violentas. E não é absurdo pensar que esse pessimismo resulta, entre outras coisas, das disparidades económicas que se registram nos países ocidentais e que acentua a sensação de que o sistema está a falhar. Os 3 livros que vou sugerir ajudam-nos a refletir sobre o apelo da violência e de que modo ela se pode manifestar politicamente. Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo dos extremismos políticos. Este primeiro livro exerce sobre mim um enorme fascínio, não só porque as críticas apresentadas à sociedade industrial e tecnológica me parecem muito bem fundamentadas e, nessa medida, verdadeiras, como o livro está envolto numa história pessoal dramática. Refiro-me ao manifesto Industrial Society and Its Future, escrito por Ted Kaczynski e que foi traduzido entre nós pela Edições Libertária. A vida de Ted Kaczynski deu, literalmente, um filme e várias séries que permitem, para quem não está familiarizado com a sua história, compreender por que razão Ted nos coloca no centro de um dos dilemas mais clássicos da filosofia e que podemos resumir da seguinte forma. É possível apreciar as ideias de um autor, mesmo que ele tenha sido responsável pela morte de 3 pessoas? Ted Kaczynski, talvez mais conhecido como Unabomber, matou de facto, recorrendo ao envio de bombas por correio, 3 pessoas e feriu 23 entre 1978 e 1995. Nesse ano enviou ao The New York Times e ao The Washington Post o seu manifesto e foi a publicação do manifesto que levou à sua detenção num drama familiar muito particular. Quando o manifesto foi conhecido, gerou na sociedade norte-americana um enorme debate. Estaria o Unabomber certo quando dizia que a sociedade industrial e tecnológica conduz inevitavelmente à degradação da dignidade humana e à perda de liberdade? The Industrial Revolution has been a disaster for the human race. As reflexões de Ted Kaczynski continuam atuais no seu diagnóstico e foram gerando debate desde a sua detenção. Mas como quase sempre acontece, o problema está na solução. De acordo com Ted, para recuperarmos a nossa dignidade e a nossa liberdade, precisamos de nos livrar de toda a sociedade industrial. E isso significaria destruir violentamente todas as máquinas, todas as tecnologias e até todos os livros que nos conduziram até aqui. Só assim poderíamos, em certo sentido, regressar às cavernas. E como esse fim último é inquestionável, todos os meios se tornam legítimos para o concretizar ou divulgar, até enviar bombas com o objetivo de matar pessoas inocentes, como Ted infelizmente fez. Procuro geralmente trazer livros que estejam traduzidos em português, mas neste caso não é possível. O livro de Andy Ngo não foi traduzido entre nós e não sei se alguma vez o será, mas é tão representativo de violência política que não podia deixar de o mencionar. Andy Ngo é um jornalista independente natural de Portland, a cidade mais importante para o movimento Antifa nos Estados Unidos, e o seu livro chama-se Unmasked: Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy. Andy Ngo começou a sua carreira investigando as origens e as atividades do movimento Antifa. É um trabalho de escrutínio que é, na verdade, uma das funções mais importantes dos jornalistas, mas que foi mal recebido pelo movimento, que passou a ameaçar Andy Ngo nas ruas, a fazer aquilo que nos Estados Unidos se designa por doxing, divulgar online os dados pessoais de alguém para que essa pessoa possa ser assediada, e, por fim, a um violento ataque físico que provocou graves lesões ao jornalista. O livro explica como o movimento Antifa se organiza, recruta os seus membros e procura manter discretas as suas ações.
e revela, em particular, a natureza fundamentalmente violenta da sua ideologia e da sua atuação. Os seus membros são preparados para saber agir com violência nas manifestações, de que os chamados Black Blocs são um bom exemplo, em especial contra a polícia. A análise de Andy Ngo centra sobretudo a partir de 2016 e por isso retrata bem como a viragem identitária também entrou na ideologia Antifa e de como isso levou à relação íntima entre Antifa e Black Lives Matter, especialmente visível no verão de 2020, quer na violência que marcou a cidade de Portland, quer no chamado Chaz de Seattle. Um aspecto importante do livro prende-se com a justificação que o autor dá para se debruçar sobre o tema. Andy Ngo considera que há um silenciamento público intencional em torno dos grupos Antifa e que visa legitimar as suas ações violentas. Mas Andy termina o livro de uma forma muito empática e ele reconhece que esta atração pelo movimento Antifa, apesar ou por causa da sua violência, é mais um sintoma da crise das democracias atuais do que a sua causa. Muitos jovens sentem-se perdidos no mundo atual e a ideologia do ressentimento explora essa fragilidade, oferecendo comunidade, sentido e pertença num sistema que parece estar a falhar. E penso que é por aqui que podemos encontrar uma parte importante da resposta à questão de saber por que razão os mais novos se sentem atraídos por estes projetos extremistas. Os seres humanos têm uma predisposição natural para o sacrifício em prol do grupo. É um mecanismo de sobrevivência que desenvolvemos por razões evolutivas. Mas nas sociedades profundamente individualistas da atualidade, eles são deixados sem qualquer dever de compromisso e responsabilidade para com a família, a comunidade ou o país. Isso faz com que sejam especialmente atraídos por grupos que oferecem essa possibilidade de sacrifício que dá sentido e pertença. E em nenhum grupo isso é mais evidente do que nos rapazes. O terceiro livro foi escrito pela jornalista Susan Kaiser e foi traduzido em português como A Revolta do Homem Branco. Trata-se de um título intencionalmente provocador, uma vez que a versão original poderia ser traduzida literalmente e apenas como masculinidade política. Mas como ficou demonstrado no nosso último vídeo, há realmente alguma relação entre movimentos masculinistas e movimentos de nativismo branco, o que não é surpreendente se tivermos em conta o discurso contra o qual estes movimentos se colocam. Fora destas opções mais publicitárias, o livro mostra como uma certa ideia de masculinidade ameaçada está a crescer no mundo digital, a chamada manosfera, ao ponto de ser atribuído um sentido político a estas ideias. Na realidade, os rapazes seduzidos por estas narrativas e que acabam depois por levar a cabo atos realmente violentos não têm exatamente um pensamento político. Não têm como a Antifa um projeto social revolucionário ou como Ted Kaczynski um projeto reacionário. Mas como vivemos num momento em que tudo é politizado, o movimento incel é aqui apresentado como um modo de legitimar estruturas políticas mais autoritárias. Apesar do lado mais politicamente comprometido do livro, que é evidente sobretudo na introdução, os capítulos mais descritivos valem a pena. São uma fonte de informação sobre a manosfera, o que significa a palavra incel, e por razão Elliot Rodger se tornou uma referência para os seus seguidores. E o problema dos rapazes perdidos é um dos tópicos que deveria merecer maior atenção no espaço público, pelo que voltaremos a ele em breve.